Livro Definições Doutrinais. A cabeça ou autoridade de Cristo. Isso se refere à direção, ao controle e à provisão de Cristo nas várias esferas sobre as quais ele é cabeça. W. Scott disse que há pelo menos 4 tipos de autoridade de Cristo. As seguintes referências as expõem na ordem em que Cristo as tomou. Cabeça da criação. O Senhor tomou essa autoridade em sua encarnação, quando se tornou um homem. Sendo quem ele era, ao entrar em sua própria criação, ele não poderia tomar nenhum outro lugar nela a não ser o de primogênito de toda a criação. Sendo filho, ele deve necessariamente ter preeminência em posição e dignidade indicadas pela palavra primogênito. A tão imensa criação não foi apenas criada por ele, mas é também sustentada pelo seu poder. Os homens falam sobre a criação sendo regida pelas leis da natureza, mas a Escritura diz que ela subsiste pelo poder do Filho de Deus. Cristo não é apenas a cabeça dos objetos inanimados na criação, mas é também a cabeça de todo o homem na criação. Isso se refere a todos os homens, salvos e perdidos. W. Scott disse, abre aspas, Cristo é a cabeça de todo o homem. Não se trata de homem salvo ou não. Cristo não é cabeça apenas de todo homem cristão. Fecha aspas. Na criação, Deus estabeleceu uma ordem em relação aos papéis dos homens e das mulheres que deve ser observada na vida cotidiana e na Assembleia. A esse respeito, o apóstolo Paulo diz, abre aspas, o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Fecha aspas. 1 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Cabeça da raça da nova criação. O Senhor tornou-se cabeça da raça da nova criação de homens, quando ressuscitou de entre os mortos. Deus propôs que o mundo vindouro, o milênio, estivesse sob o domínio do homem. O Salmo 8 indica isso. É algo que nunca foi dito a respeito dos anjos. Deus fez os anjos para servir, mas não para governar. A única criatura que ele fez para governar foi o homem. No entanto, a queda do homem o tornou completamente incapaz de governar para Deus em qualquer sentido. No seu estado caído, ele não serve mais para esse propósito. Deus não pode usar o homem em seu estado atual para governar o mundo vindouro. O homem só poderia fazer do mundo vindouro uma total confusão, como ele faz neste mundo desde sua queda. Assim, a entrada do pecado parece ter frustrado o propósito de Deus para com o homem. No entanto, Deus enfrentou esse dilema na vinda de Cristo para assumir a humanidade para a glória de Deus. Ele se tornou um homem e assumiu as dívidas, nas quais o homem havia incorrido, ao entrar na morte e fazer expiação pelo pecado. Ao ressuscitar dentre os mortos, Cristo tornou-se a cabeça de uma nova raça de homens, que é capaz de governar o mundo vindouro como Deus havia proposto. Colossenses 1, versículo 18, parte B, afirma que o Senhor Jesus Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, tornou-se o princípio e, portanto,
a cabeça dessa nova raça. Hebreus 2, versículo 10, refere-se a isto, afirmando que se Deus iria trazer muitos filhos, a nova raça, à glória, glorificação, o príncipe, autor da salvação deles, o Senhor Jesus Cristo, primeiro teria que ser perfeito. Isso se refere à ressurreição e glorificação de Cristo. Isso mostra que deveria haver uma cabeça glorificada no céu, antes de poder haver uma raça debaixo dele, que ele traria a glorificação. Assim, o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que ele fizesse dos filhos dos homens crentes filhos de Deus. Na ressurreição, o Senhor declarou sua autoridade como cabeça da raça da nova criação, ao assoprar sobre os discípulos, que foi o que ele fez com a primeira raça. Cabeça do corpo. O Senhor tornou-se a cabeça do corpo, subindo ao céu e enviando o Espírito Santo para batizar os crentes em um corpo. Como a cabeça de uma pessoa é o lugar da sua inteligência, dando instruções para o seu corpo, assim Cristo, como cabeça de seu corpo místico, é a autoridade de controle e direção da Igreja. Assim, devemos olhar para ele em tudo o que diz respeito à Assembleia. Os crentes colossenses estavam se distraindo e estavam olhando para outras coisas no mundo espiritual. E Paulo lhes disse que eles não estavam retendo a cabeça de forma prática, que é uma responsabilidade coletiva do corpo. Efésios 5, 23 afirma que Cristo é a cabeça da igreja, mas Efésios 1, versículos 22 e 23 diz que ele também é a cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Essas coisas são ligeiramente diferentes. Sendo cabeça sobre todas as coisas para a igreja, se refere ao fato de que ele controla tudo o que toca a igreja, pois ele é o controlador de todas as circunstâncias. Portanto, nada toca os membros de seu corpo que ele não conheça e se preocupe. A cabeça do corpo de Cristo é frequentemente confundida com a cabeça da raça da nova criação. Nossa conexão com Cristo como cabeça da nova criação é como estando em Ele, nele, e isso é individual. 2 Coríntios 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo. Enquanto que nossa conexão com Cristo como cabeça do corpo é unidos a Ele, a qual é união, uma coisa coletiva. Portanto, a Escritura não fala da igreja como estando em Cristo, mas assim estamos como irmãos individuais na raça da nova criação. Ambas as conexões são verdadeiras com relação aos crentes, mas são linhas diferentes de verdade em conexão com nosso relacionamento com o Senhor. W. Scott disse, abre aspas, quando a associação dos membros no corpo é considerada, não é dito que eles estão em Cristo. Nós, como membros, não estamos na cabeça. A união das várias partes e membros do corpo humano não está na cabeça. Eles estão unidos à cabeça, mas não na cabeça. Em Cristo, transmite uma ordem e caráter diferentes de verdade do que a união a Ele. Unido a Ele é o corpo, unido nele é a raça, nova criação. Ambos, é claro, são verdadeiros em relação aos crentes. Fecha aspas. As epístolas aos Efésios e aos Colossenses são as únicas epístolas que mencionam a cabeça, liderança de Cristo no corpo.
cabeça dos principados e potestades. Tendo subido ao céu, a Escritura afirma que Cristo é a cabeça de todo principado e potestade. Estes são seres angelicais. Ele os criou antes da fundação do mundo, e assim, sendo seu Criador, ele é infinitamente superior a eles, em inteligência, poder, dignidade, etc. Na verdade, eles o adoram e são responsáveis perante ele desde que foram criados. Mas o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 2, versículo 10, é que os cristãos agora são responsáveis perante ele como um homem glorificado. Os cristãos, ao longo dos séculos, ficaram fascinados com os anjos, mas Paulo mostra nessa passagem que, uma vez que Cristo é a cabeça de todos esses seres angelicais, seria absurdo nos ocupar com eles quando temos o próprio Criador deles para nos ocupar. Deus o colocou diante de nós como o único objeto para nosso coração. E ele nos concedeu o alto privilégio de ter comunhão inteligente com ele. Que necessidade teríamos, então, de nos meter em coisas em relação aos anjos que não vimos? Em definiçõesdoutrinais.blogspot.com, você tem acesso a este termo em formato de texto, caso queira realizar um estudo mais aprofundado e verificar também as referências bíblicas.